Você fez a cirurgia de catarata e está com a visão embaçada? Hoje eu vou te responder essa sua dúvida no quadro De Frente com o seu oftalmologista. Hoje nós vamos iniciar um quadro De Frente com o seu oftalmologista, onde eu trouxe a Luísa, minha esposa. Ela vai trazer as dúvidas mais comuns dos nossos ouvintes, uma dúvida que talvez você não tenha coragem de perguntar para o seu oftalmologista ou não teve a oportunidade. Luísa, qual a pergunta de hoje? Bom, a pergunta de hoje é da Janaína. A Janaína disse que fez cirurgia de catarata, mas a visão ainda está embaçada. Bom, eu aprendi vendo seus vídeos que a catarata deixa o cristalino mais opaco. É isso, né? Deixa de ser transparente, no caso. Exatamente. O cristalino é uma lente que tem atrás da córnea, que é a parte anterior do olho. Como a gente vê nessa imagem. Aqui é a parte anterior do olho, aqui é o cristalino. Esse cristalino, como o próprio nome diz, ele tem que ser transparente. Quando ele começa a ficar opacificado, ele não deixa que a luz passe, a gente começa a não enxergar direito e isso a gente dá o nome de catarata. Certo, mas para tratar a catarata, dá para tratar, é só fazendo cirurgia mesmo? Exatamente, o cristalino, ele é um processo muitas vezes do envelhecimento do olho, né? E esse processo de envelhecimento torna então o cristalino opaco, e esse cristalino opaco a gente não consegue remover ele com remédio, colírio, alimentação, a gente só consegue remover ele com a cirurgia. A cirurgia vai retirar o cristalino e substituir por uma lente que vai dentro do olho, tornando novamente transparente o meio intraocular. Tá, e a outra dúvida que a Janaína deixou é que ela quer saber como é que é a recuperação depois da cirurgia. A recuperação, a cirurgia de catarata é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente fala, né? Faz um corte mínimo na córnea, então dificilmente o paciente vai ter dor, ele vai ter uma leve irritação. É normal a visão ficar embaçada nos primeiros dias, tá? Mas ele tem que melhorar muito rapidamente na primeira semana, tá? Tem uma leve irritação e tem que ter os cuidados pós-operatório, ficar em repouso, utilizar os colírios adequadamente. Certo, mas voltando aqui na pergunta da Janaína, né, que ela disse que a visão dela ainda está embaçada. O que poderia estar causando esse embaçamento da visão? Então, essa pergunta da Janaína é uma pergunta bastante importante, né? Porque como a gente fala que na primeira semana já tem que estar melhor a visão, então realmente, se a sua visão não melhorou, tá ruim, ele tem que melhorar a cada dia mais. Então, realmente, assim, existem basicamente duas causas principais de visão ruim após a cirurgia. Uma delas é o edema de córnea e a outra dela pode ser a opacificação da cápsula do cristalino. Tá, só um instantinho. Edema de córnea, e aí eu já fiquei um pouco perdida. Produção, depois vocês colocam uma fotinha aqui só pra gente entender melhor? Então, agora vamos lá, né? O edema de córnea, o que seria isso? A córnea é justamente essa parte aqui, ó, que tá na frente, sabe? E a gente faz um corte aqui e tira o cristalino e coloca a lente no lugar. Essa é a cirurgia de catarata. Como na cirurgia você tem um fluxo de soro muito grande na cirurgia, essa córnea que vai anterior, ele fica hidratado e ele pode ficar branco. Normalmente a córnea é transparente, por isso que a gente consegue enxergar. Mas na cirurgia ele pode ficar branco e isso acontece, é normal. Nos primeiros dias a córnea fica com edema, um inchaço, fica meio branco, mas na grande maioria das vezes, em questão de 3 dias a uma semana, ele tem que se resolver. Então a visão ruim nas primeiras semanas provavelmente é o edema de córnea que, utilizando os colírios adequadamente, tende a se resolver espontaneamente. Então, se a pessoa tiver com esses sintomas de embaçamento visual nas primeiras 3 semanas, tem que procurar o oftalmologista que fez a cirurgia para que ele receite os colírios necessários para que seja resolvido. Mas como na maioria das vezes, você faz a cirurgia e você vai estar acompanhando com o seu oftalmologista. Ah, certo. Então, provavelmente, se ela eu não sei quantos dias que faz que ela operou. Ela não falou. Pode ser que seja nos primeiros dias, então vai no seu oftalmo, mas provavelmente é uma coisa normal. E ele vai te esclarecer essa sua dúvida, que provavelmente pode ser esse edema de córnea, se for nas primeiras semanas, sabe? Tá, aquela... Como é que é o nome? Opacificação da cápsula? Ah, tá. Essa aí é a segunda causa mais comum de
visão ruim após a cirurgia de catarata? É a opacificação da cápsula do cristalino. Tá, deixa eu te explicar isso aí, ó. Quando a gente faz a cirurgia de catarata, voltando nessa imagem de novo, a gente tira o cristalino, certo. Só que o cristalino ele tem em volta uma cápsula aqui, ó, que é onde a gente introduz a lente fica dentro dessa cápsula. Com o tempo, isso acontece em qualquer pessoa, só que algumas pessoas acontecem mais rápido e outras demoram mais. Pessoas que levam alguns meses, tem gente que leva alguns anos para isso acontecer. Essa cápsula, com o tempo, em vez de ser transparente, ele vai ficando meio branco. A gente fala que como se estivesse sujo. Tá. Aí isso aí leva a visão ruim de novo, tá? Então, nesse caso, tranquilo também. Existe um tratamento que é o tratamento a laser, que a gente limpa essa cápsula aí, tá? Muitas vezes as pessoas conhecem como a limpeza da lente, só que na verdade não é a lente, é a cápsula que fica atrás da lente. Então, se a Janaína já passou alguns meses, faz um ano, mais ou menos, e a visão começou a ficar ruim, provavelmente essa é a causa. É a opacificação da cápsula do cristalino. Ela tem que ir no seu oftalmologista e se ele detectar isso, ele vai sugerir o tratamento que é o laser para limpeza dessa cápsula. Certo. Essa cápsula, mesmo pessoas que não estão com catarata, tem essa cápsula. E ela pode ficar suja, como você disse. A cápsula é uma coisa natural. Tá. Inclusive, a gente faz um corte na cápsula, tira o cristalino na cirurgia para botar a lente dentro dessa cápsula, que é essa cápsula que segura a lente que vai dentro do olho, né? E depois da cirurgia de catarata, essa cápsula, assim, ó, ele vai se opacificar alguma hora ou outra. Então é uma coisa natural. Agora, uma dúvida minha, eu quero saber se além dessas duas causas que causam embaçamento após a cirurgia de catarata, há alguma outra coisa que pode levar a esse sintoma? Excluindo a primeira causa, que é o edema de córnea ou a opacificação da cápsula cristalina, existem sim outras causas de visão ruim após a cirurgia, mas são complicações mais graves, mas muito menos comuns, como infecções intraoculares, alguma infecção que aconteceu durante a cirurgia ou após a cirurgia, uma inflamação intraocular, uma pressão aumentada dentro do olho também pode levar à baixa da visão. O descolamento de retina é uma outra causa grave que pode acontecer após a cirurgia de catarata. Então existem sim outras causas, mas são bem menos comuns. O importante é ter baixa de visão, vai no seu oftalmologista. Se ele detectou alguma dessas causas menos comuns e mais graves, existem tratamentos específicos para cada um deles. Então, depois de uma cirurgia de catarata, aí sim que é importante a gente estar acompanhando com o oftalmologista e não deixar de ir nas consultas após uma cirurgia, né? Que é algo, como você disse, ela é minimamente invasiva, mas é uma cirurgia, então tem que seguir totalmente os pós-operatório, isso, as recomendações. A cirurgia é o primeiro passo para o tratamento da catarata. Tão importante quanto a cirurgia é ter os cuidados depois da cirurgia, utilizar os colírios adequadamente, ficar em repouso, ir nas consultas regulares com o seu oftalmologista para ver se está tudo bem, né? Então, tomando os cuidados adequados, a cirurgia é uma cirurgia muito segura, na grande maioria das vezes vai ter muito sucesso, a pessoa vai enxergar melhor e vai ter a visão nítida novamente, como ela sempre sonhou. Então, se você passou pela cirurgia de catarata, tem alguma dúvida, tá com algum desconforto, embaçamento, dor na visão, me deixa aqui nos comentários, será um prazer te ajudar.